noite, obrigada pelo convite. É muito bom saber desse programa, né, que aliás eu não conhecia o programa, e aí quando a Rosângela me convidou, comecei a estudar um pouco sobre ele, e tive o prazer de começar a entender o que se passava aqui, né? Isso que a Rosângela falava com tanta empolgação. E os trabalhos de vocês, ela me mostrou um pouco das coisas que vocês já fizeram, né, das vivências que vocês tiveram. E aqui não é uma palestra, vou corrigir a Rosângela, é uma discussão com vocês sobre a formação continuada, que é aquilo que vocês estão fazendo, e também é fruto do meu trabalho de doutoramento. Tá? Eu também trabalho com formação, só que uma formação inicial e formação continuada de professores. Mas, diferente de vocês, eu faço uma pesquisa sobre isso, né? Então, eu fiz uma pesquisa com professores de educação física da cidade de São Paulo e professores de educação física da cidade de Braga, Portugal. Tenho muito a aprender ainda sobre formação e estou aprendendo um pouco com esse programa aqui, com as leituras que eu estou fazendo. Então, isso daqui vai ser uma troca. Tá? É tão importante para mim e espero que seja bom para vocês ouvir isso. Tá bem? Nada do que eu vou falar aqui é muito novidade para vocês, tem uma novidade, coisas muito densas ou uma novidade muito grande. É uma fala simples, mas é uma fala que diz um pouco sobre essa formação, sobre quem é esse professor, quais os desafios que vocês enfrentam, e vocês mais do que eu sabem disso. Quais são as perspectivas, e eu vou fazer uma proposta para vocês, que depois dessa formação que vocês estão tendo, ou durante essa formação, uma proposta que é discutir um pouco a otoscopia. Tá? E já falo um pouquinho para vocês o que é esse projeto de otoscopia. Então, o objetivo da minha fala aqui é discutir a formação continuada e permanente, apontando para o professor reflexivo, a ação pedagógica e o conhecer-se em ação. Então, é isso que eu vou discutir um pouco com vocês. O que é essa formação continuada? Qual a perspectiva de formação permanente? Aquilo que vocês já fazem, pelo histórico de vocês já fazem isso. Passando um pouco pelo professor reflexivo, vou discutir um pouquinho o que o Schoen fala sobre o professor reflexivo. A ação pedagógica, que é um avanço com relação à prática pedagógica, é exatamente isso que vocês fazem. E o conhecer-se na ação também é uma perspectiva do Schoen. Bom, quais os caminhos, então, que a gente vai percorrer aqui? Eu vou falar um pouquinho sobre a reflexão sobre ser professor, o professor reflexivo, as características do bom professor, o professor e sua ação pedagógica, quais os desafios que vocês enfrentam na carreira de vocês, que é a descrença na profissão, e a gente vive isso, não só vocês como eu também. Formação inicial, a racionalidade técnica, e aí depois a perspectivas, a formação permanente, a reflexão sobre a ação e a otoscopia. Usando um pouco dessa linguagem, disso que vocês vêm fazendo aqui, eu vou também me deleitar aqui com o Rubem Alves, e vou fazer uma leitura para deleite, tá? Vou aproveitar toda essa perspectiva que vocês já estão tendo. Vocês conhecem um texto do Rubem Alves que se chama Não se esqueça as perguntas fundamentais? Alguém já leu? É aquele texto que fala sobre os macacos. Sim? Sim? Quem não leu ainda, é um desafio aqui para a gente começar a perceber o que o Rubem Alves quis dizer com isso, e para a gente refletir um pouquinho sobre a nossa profissão e sobre a escola. Tá? Bom, Rubem Alves, não esqueça as perguntas fundamentais. O Rubem Alves, vocês sabem que ele é aquele educador brilhante, e na época ele era colunista da Folha de São Paulo. Esse texto aqui é de 2003. Tá? Então ele começa assim: vou contar para vocês uma história, não importa se verdadeira ou imaginada. Por vezes, para ser verdade, é preciso sair do mundo da realidade e entrar no mundo da fantasia. Um grupo de psicólogos se dispôs a fazer uma experiência com macacos. Colocaram 5 macacos dentro de uma jaula. No meio da jaula, uma mesa. Acima da mesa, um cacho de bananas pendendo no teto. Os macacos gostam de banana. Viram a mesa, percebendo que subindo na mesa alcançariam as bananas. Um dos macacos subiu na mesa para apanhar uma banana, mas os psicólogos estavam preparados para tal eventualidade. Com uma mangueira, deram um banho de água fria nele.
o macaco que estava sobre a mesa, ensopado, desistiu provisoriamente de seu projeto. Passados alguns minutos, voltou o desejo de comer bananas. Outro macaco resolveu comer banana, mas ao subir na mesa, outro banho de água fria. Depois de o banho se repetir por 4 vezes, os macacos concluíram que havia uma relação causal entre subir na mesa e o banho de água fria. O medo da água fria era maior que o desejo de comer bananas. Resolveram que o macaco que tentasse subir na mesa levaria uma surra. Quando o macaco subiu na mesa antes do banho de água fria, os outros lhe aplicaram a surra merecida. Aí os psicólogos retiraram da jaula um macaco e colocaram no seu lugar um outro macaco que nada sabia dos banhos de água fria. Ele se comportou como qualquer outro macaco. Foi subir na mesa para comer bananas, mas antes que o fizesse, os 4 lhe aplicaram a surra prescrita. Sem nada entender e passada a dor da surra, voltou a querer comer banana e subiu na mesa. Nova surra. Depois da 4ª surra, ele concluiu: nessa jaula, Nessa jaula, macaco que sobe na mesa apanha. Adotou então a sabedoria cristalizada pelos políticos humanos que diz: se você não pode derrotá-los, junte-se a eles. Os psicólogos retiraram então outro macaco e substituíram por outro. A mesma coisa aconteceu. Os 3 macacos originais, mais o último macaco que nada sabia da origem e função da surra, lhe aplicaram a sova de praxe. Esse último macaco também aprendeu que naquela jaula, quem subia na mesa apanhava. E assim continuaram os psicólogos a substituir os macacos originais por macacos novos, até que na jaula só ficaram macacos que nada sabiam do banho de água fria. Mas a despeito disso, eles continuavam a surrar os macacos que subiam à mesa. Se perguntássemos aos macacos a razão das surras, eles responderiam: é assim porque é assim. Nessa jaula, macaco que sobe na mesa apanha. Haviam se esquecido completamente das bananas e nada sabiam sobre os banhos. Só pensavam na mesa proibida. Vamos brincar de faz de conta. Imaginemos que as escolas sejam as jaulas e que nós estamos dentro delas. Por favor, não se ofenda, é só faz de conta, fantasia para ajudar no pensamento. Nosso desejo original é comer bananas, mas já nos esquecemos delas. Há nas escolas uma infinidade de coisas e procedimentos cristalizados pela rotina, pela burocracia, pelas repetições, pelos melhoramentos. À semelhança dos macacos, aprendemos que é assim que são as escolas. E nem fazemos perguntas sobre o sentido daquelas coisas e procedimentos para a educação das crianças. Vou dar alguns exemplos. Primeiro, a arquitetura das escolas. Todas as escolas têm corredores e salas de aulas. As salas servem para separar as crianças em grupos, segregando-as uma das outras. Por que é assim? Tem que ser assim? Haverá uma outra forma de organizar o espaço que permita interação e cooperação entre as crianças de idades diferentes, tal como acontece na vida? A escola não deveria imitar a vida? Programas. Um programa é uma organização de saberes numa determinada sequência. Quem determinou que esses são os saberes e que eles devem ser aprendidos na ordem prescrita? Que uso fazem as crianças desses saberes na sua vida de cada dia? As crianças escolheriam esses saberes? Os programas servem igualmente para crianças que vivem nas praias de Alagoas, nas favelas das cidades, nas montanhas de Minas, nas florestas do Amazonas, nas cidadezinhas do interior. Os programas são dados em unidades de tempo chamado aulas. As aulas têm horários definidos. Ao final toca-se uma campainha. A criança tem que parar de pensar o que estava pensando e passar a pensar o que o programa diz que deve ser pensado naquele tempo. O pensamento obedece às ordens das campainhas? Por que é necessário que todas as crianças pensem as mesmas coisas na mesma hora, no mesmo ritmo? As crianças são todas iguais? O objetivo da escola é fazer com que as crianças sejam todas iguais? A questão é fazer as perguntas fundamentais. Por que é assim? Para que serve isso? Poderia ser de outra forma? Temo que, como os macacos, concentrados no cuidado com a mesa, acabemos por nos esquecer das bananas.
Eu acho essa crônica do Rubem Alves... Quem aqui já tinha visto? Bacana, bacana. Inclusive eles fizeram uma sequência de desenhos animados dessa crônica. Tem uma sequência na internet, acho que está no YouTube. Tem um desenho sobre essa crônica. Essa crônica, é óbvio, que tudo que a gente faz, né, se algumas coisas acontecem na escola, claro que existe um motivo para elas acontecerem. A questão que o Rubem Alves levanta não é se existe isso, olha, tem que existir isso, mas que a gente não faz as perguntas sobre qual é a razão de se existir isso. Por que tem campainha? Alguém já pensou sobre isso? Quer dizer, muitas escolas agora não têm as campainhas, né? São substituídas por música ou por uma outra coisa qualquer. Mas por que tem isso? Por que as crianças estão fazendo uma atividade e tem que parar porque o programa diz que tem que ser assim? Vocês têm inúmeras respostas para me dar, vocês são especialistas nisso, sabem muito mais que eu sobre isso. Entretanto, a gente esquece de perguntar se aquilo é para ser feito ou se aquilo foi uma coisa pré-determinada que ninguém pensou sobre aquilo. Tá? Então a gente esquece do cacho de bananas, esquece de comer banana e fica preocupado com a mesa. É isso? É essa a nossa função? Eu tenho certeza que agora, com esse programa, e antes disso, né, a gente vai falar um pouco sobre os saberes que cada professor carrega. Vocês, antes de entrar na formação inicial, vocês tinham muitos saberes. Foram para a formação inicial, agregaram outros saberes, entrelaçaram esses saberes e agora estão aqui com uma experiência muito maior e com saberes diferentes, sem esquecer daqueles. Só que muitas vezes a gente esquece de fazer as perguntas fundamentais. E aí essa é a nossa função do docente, né? Esse é o nosso papel enquanto professores, se perguntar a todo momento. Quando eu conto um pouco essa crônica lá para os meus alunos de graduação, eles ficam meio indignados comigo, dizendo assim, mas escuta, se a escola está lá, se ela está dividida em salas, é porque tem um sentido? Claro, tem um sentido, a gente sabe o sentido, né? Será que nós sabemos isso? Eu tive a oportunidade de conhecer uma escola em Portugal, que vocês já ouviram falar dela, que o Rubem Alves é até o propagandista oficial da Escola da Ponte. Vocês já ouviram falar da Escola da Ponte? Todos, né? Olha, os brasileiros lá na Escola da Ponte, a diretora diz que são a maioria, são as pessoas que mais visitam a escola, são os brasileiros. E mais pedem para fazer estágio, pedem para fazer as visitas. Então, nós temos muitos brasileiros que visitam a Escola da Ponte. Eu tive a oportunidade de conhecer e conviver com as crianças o dia inteiro numa sexta-feira, que é o dia da reunião deles, né? Então foi uma experiência espetacular, tem muitas gravações e fotografias. Lá realmente a escola não tem salas de aula, tá? As crianças é que te apresentam a escola, quer dizer, é uma autonomia que a gente acha que aquilo não é possível, né? Quem me apresentou a escola, por exemplo, foi uma criança de 6 anos, um menino de 6 anos e uma menina de 9 anos. Tá? Ela estava ensinando o ofício de apresentar a escola para o menino. Né? Então foram 2 garotos. E eles mostram tudo, como é que funciona a escola, como é que é o processo de ensino-aprendizagem na escola, como é que funciona tudo. Então é uma coisa impressionante. Aquilo que o Rubem Alves escreveu no livro, como é que chama o livro? É uma escola que eu não sabia. Fala de novo, Rosângela. A escola que sempre sonhei, sem imaginar que pudesse existir. O Rubem Alves faz uma descrição exata do que é a escola. E eu tive a oportunidade de ver essa escola. Fui 2 vezes. Lá uma sexta-feira que eu peguei a reunião das crianças e um outro dia que eles estavam se preparando para o carnaval. Então, é exatamente isso que ele fala aqui, exatamente esses questionamentos que a Ana e antes dela o Pacheco fez, né, que quem fundou essa escola há 35, 40 anos atrás, que fez esses questionamentos. Será que tem que ser assim? E lá é uma escola pública, hein, gente? É uma escola pública. Assim como a escola em São Paulo, que eu já vou lembrar o nome, que também tem os mesmos caminhos. Como é que chama? Quem sabe o nome da escola, que fica perto da USP, fica perto do Butantã?
Tem uma escola pública que foi também concebida, né, junto com o Pacheco, que é o mesmo diretor da Escola da Ponte, que veio para São Paulo e ajudou a fazer o projeto. Amorim de Lima, tá? Amorim de Lima, que é o nome da escola. E uma outra escola em São Paulo, que é uma escola particular, que é a Escola Lumiar, que é do Ricardo Sandler, que é aquele empresário famoso aí, que vocês conhecem o livro Virando a Própria Mesa. Ele tem uma escola que chama Lumiar. Ele montou essa escola nos moldes da Escola da Ponte pelo seguinte: quando ele percebeu que ele ia precisar colocar pessoas que precisavam mexer com o computador na empresa dele, ele percebeu que ele não tinha mão de obra para fazer isso. E ele começou a dar cursos para os funcionários deles. Mas ele falou, isso não me basta, eu quero que os filhos dos meus funcionários tenham uma escola onde você tem uma outra possibilidade de educar. E aí ele fez uma escola. Então ele tem crianças que têm 100% de bolsa, e crianças que pagam muito caro, tá? Então também vai no site da Lumiar, se vocês puderem, e no site da Lumiar para entender um pouquinho a escola. E a Lumiar também pode ser visitada, tá? Tem que marcar com um tempo de antecedência, mas também pode ser visitada se vocês quiserem ir. E o Amorim de Lima também, tá? Tem que só marcar a visita e eles deixam vocês visitarem lá, assim como a Escola da Ponte. Trilhando, né? Como é que você chama, professor? E você? A Karina está me dizendo que também tem uma escola na Prefeitura de São Paulo que está trilhando o mesmo caminho, na Zona Sul. Tá? Eu estou um pouquinho afastada das escolas aqui, mas eu sei que o Pacheco ele está morando aqui no Brasil agora, né? Ele gostando do Brasil, que ele veio para o Brasil e está implementando escolas, está ajudando na implementação de escolas em vários estados. É muito interessante o projeto, eu acho que seria interessante vocês irem, não cabe aqui eu ficar falando muito da Escola da Ponte, mas cabe vocês observarem o que o Rubem Alves está falando, que é a nossa reflexão com relação a ser professor. Quer dizer, quantas coisas que estão cristalizadas dentro da escola e que a gente esquece, tá? Damos vários passos e aí tem alguma coisa que fica emperrada, que você fala, mas por que está emperrado isso? Por que eu não consigo fazer isso, fazer aquilo? Às vezes é uma coisa muito simples e que a gente não tem essa reflexão no dia a dia. Tá? Então é uma coisa para se pensar. Bom, eu vou falar um pouquinho de quem é esse professor, né? Vocês sabem todas as características, depois eu queria que vocês refletissem sobre as suas próprias características, os seus próprios saberes. Tá? Então, quem são vocês? Ação pedagógica e reflexão. Esse slide eu acho que ninguém vai enxergar, e vocês me desculpem, porque está com muita luz ali. Bom, Silva, que é uma autora que eu uso bastante, ela fala um pouquinho sobre quem é o professor e quais as características técnicas, afetivas e sociopolíticas que um professor tem que ter. Tá? E aí vocês começam a se identificar e dizem assim, não, mas olha, mas eu sou esse professor, mas eu sou esse professor, eu sou também esse. E você chega à conclusão do bom professor que você é. Tá? Então, olha lá, conhece seus alunos e adapta o ensino às suas necessidades, incorporando a experiência do aluno ao conteúdo e incentivando sua participação. Certeza. Reflete e pensa sobre sua prática. Isso é uma coisa que vocês estão fazendo, que eu acho que esse programa que vocês estão fazendo agora, vocês estão refletindo bastante sobre a questão da alfabetização. Né? Coisas que vocês faziam mecanicamente e agora vocês estão compreendendo como é que funciona isso. Né? Eu também tenho acompanhado as aulas de vocês, eu também recebi os slides de vocês, eu aprendi um monte. Domina conteúdo e metodologia para ensiná-los, aproveita o tempo útil, tem poucas faltas e interrupções, aceita a responsabilidade sobre as exigências do aluno e seu trabalho, com todas as nossas dificuldades. Tá? Depois a gente fala sobre as dificuldades. Usa eficientemente o material didático, dedicando mais tempo às práticas que enriquece o conteúdo, fornece feedback constante, que é o retorno, e apropriado, fundamenta o conteúdo na unidade de teoria e prática, comunica aos alunos o que espera deles e o que tem objetivo claro,
estabelece objetivos cognitivos tanto de alto quanto de baixo nível, integra seu ensino com outras áreas. Entretanto, olha, posso ter várias dessas características técnicas. Um professor pode portar todas elas. Entretanto, se ele não tiver as características afetivas, como diria o Zabala ou o Paulo Freire também, que fala um pouco sobre isso, mas o Antônio Zabala fala bastante sobre isso. Se eu não posso compreender o ensino-aprendizagem se as questões afetivas não tiverem agregadas a isso, ao conhecimento técnico. Quer dizer, não adianta muito eu saber tudo sobre alfabetização se eu não consigo essa aproximação com o meu aluno. Tá? Demonstra interesse, entusiasmo, vibração, motivação, desenvolve laços afetivos fortes com os alunos, mantém clima agradável, mas não é aquele professor bonzinho. Não é isso que a gente espera da escola. Né? Eu estou focando isso daqui só para vocês compreenderem como é que a gente vai chegar nos desafios lá. Nas características sociopolíticas. Conhece a experiência social concreta dos alunos, possui visão crítica das escolas e dos determinantes sociais, possui visão crítica dos conteúdos escolares. Quantos de nós, professores, a gente consegue compreender onde é que a escola está inserida? Quantos de nós conseguimos? Quantos de nós conseguimos ultrapassar a escola e entender aquela comunidade? Poucos de nós, porque a gente não tem tempo. Hoje eu estava conversando com uma professora que trabalha na rede pública de São Paulo, que é professora de educação física, e ela estava me contando como é que ela lida nas aulas de educação física com uma sala de 35, com 3 crianças que têm um nível de aprendizagem que é completamente diferente de todos os alunos. Aí eu disse assim para ela, mas todos nós temos, né? Todos nós somos diferentes, quer dizer, nós temos 35 pessoas com níveis de aprendizagem diferentes, a gente não tem só 3. Como é que os professores conseguem resolver todos os problemas e ainda compreender o que se passa naquela comunidade? Se só conseguimos ser bons professores ou pensar, refletir sobre o papel do bom professor, se a gente consegue agregar essas 3 características. Tá? E é claro que a gente consegue. Todos vocês aqui conseguem. Tá? Mas nós precisamos pensar sobre esse papel. Não é o conhecimento tácito, é ter realmente a crítica, a visão, a reflexão sobre quem sou e qual é o meu papel. Tá? Agora vem o Paulo Freire e diz assim, bom, a Silva disse assim, olha, tem que ter essas 3 características. E o Paulo Freire fala sobre a nossa ação pedagógica, que é o retrato do trabalho que vocês estão fazendo agora nesse programa. Né? Ensinar exige pesquisa, e vocês sabem disso. Hoje, vocês estão pesquisando, por exemplo, os níveis dos alunos, como é que esses alunos estão, que nível de aprendizagem que eles estão, senão vocês não conseguem fazer esse trabalho de vocês. Exige respeito aos saberes dos educandos, criticidade, reflexão sobre a prática, conhecimento do professor no sentido de saber que ensinar não é transferir conhecimento, vocês estão percebendo isso? Nenhuma criança consegue ler e escrever se você vai lá só com a finalidade de transferir conhecimento. Tá? A questão do ensino e aprendizagem é muito mais que isso, a reflexão sobre a prática é muito mais que transferência de conhecimento. Ensinar exige o reconhecimento de que somos todos inacabados, todos seres inacabados, ou seja, não só os professores, não só os alunos, mas como também os professores. O Paulo Freire fala um pouco sobre o inacabamento do ser humano. Ele diz assim, olha, que todos, se a gente não tiver ciência ou consciência do nosso inacabamento, a gente não consegue ensinar e aprender. Tá? A gente não consegue entrar no processo de ensino e aprendizagem reflexivo, ou refletir sobre a nossa ação, ou nos conhecer na nossa ação. Tá? Exige curiosidade, comprometimento, generosidade, saber escutar e exige disponibilidade para o diálogo, que é o que vocês estão fazendo aqui. Mas quanto falta ainda de diálogo? Quanto falta ainda aprender com o nosso colega, aprender com o outro? E quantos saberes nós temos? Eu vou dar uma paradinha e vocês vão pensar um pouquinho
O que vocês, quantos saberes desses aqui que nós falamos sobre o Paulo Freire, ou quanto daquelas características do professor que Silva falou, vocês têm? Vou parar um pouquinho para vocês pensarem sobre isso. Olha os saberes. Pensaram sobre isso? Sim ou não? Ou já tem pensado há muito tempo sobre isso? Vamos lá. Muito bem. Quais os desafios, então, que a gente enfrenta? Olha, aqueles são os professores ideais numa condição ideal de trabalho. Tem alguns autores que têm dito o seguinte, que quem estuda ou quem está na formação continuada, faz os cursos de formação continuada, esquecem de pensar no professor fora da sala de aula. Só diz que o professor é culpado por uma série de erros que acontecem com os alunos. Quem faz as pesquisas engana-se e esquece que o professor está mais fora da aula do que dentro da aula. A gente precisa pensar no professor aqui dentro, mas também tem os desafios, os problemas dos professores. Vocês viram essa pesquisa aqui na Folha de São Paulo, na verdade, no Estadão, a semana passada? Desculpa, em agosto. Dizia assim, olha, a cada dia, 8 professores concursados, hein, desistem de dar aulas nas escolas estaduais paulistas e se demitem. A média de pedidos de exoneração foi de 3.000 por ano, tá? A cada dia, 8 professores desistem, 3.000 por ano, entre 2008 e 2012. Quais são as grandes reclamações? Salários baixos, pouca perspectiva e más condições de trabalho estão entre os motivos para abandono da carreira, e mais outros. O que a gente tem que transcender nesses nossos desafios? E aqui vocês parecem que estão conseguindo transcender alguns deles. Olha, a falta de incentivo, me parece que isso é um problema razoavelmente resolvido aqui. A falta de diálogo e coletividade entre os professores, apesar de vocês, 300 quantos vocês são? 313 professores estão fazendo esse curso. O quanto é que alguns desses professores reclamam da falta de diálogo entre vocês? Quer dizer, quanto de saberes que vocês têm e que não conseguem discutir com o outro esses saberes? Tá? Muitos. Volta lá. Falta de coletividade, então, com professores, coordenadores, comunidade escolar de maneira geral, falta de diálogo com os alunos. A gente está vivendo agora um momento díspar com os alunos. Os alunos sabem muito de tecnologia. Quem são os nossos alunos agora? São alunos que ficam jogando videogame o tempo todo. E nós, os professores, a gente não entende muito de tecnologia, nós não conseguimos nos aproximar daquilo que esses alunos estão fazendo nesse momento. Tá? Esse talvez seja um dos distanciamentos. Outro distanciamento. Alguns pesquisadores têm dito o seguinte, que os alunos agora, nós perdemos a função de professor e a gente está na vigília dos alunos, né? Nós somos na vigília, ou seja, para não dizer que nós somos babás dos alunos. Tem uma autora que tem estudado um pouco sobre isso. Por exemplo, os alunos, pelo modo de comportamento, aquilo que eles têm na casa, eles sentem que eles podem chegar para o professor e ter o diálogo que eles têm com o professor, porque se existe um apoio lá na casa deles com relação a isso. Como é que a gente lida com todos esses problemas? Quer dizer, vocês todos lidam muito bem com esse problema, mas esse é um grande desafio, porque o desgaste que um professor tem, como é que um professor consegue ser um professor reflexivo, um professor crítico, se ele não consegue compreender essa dinâmica? Né? Muito bem. Qual o outro desafio? Refletir criticamente sobre o compromisso com a formação e com a atuação. Ter autonomia profissional. Como é que eu consigo, com 30 horas dentro da escola, ter essa autonomia profissional? Como eu consigo lidar com os currículos, os programas, com a escola, com o engessamento da escola? Como é que eu posso ter autonomia sobre isso?
Será que o professor não tinha que ter autonomia sobre os programas? É uma pergunta, tá? E uma pergunta que por vezes a gente esquece de fazer, tá? Como é que eu lido com isso? Será que os meus alunos, será que são todos iguais? Ou eles são diferentes? Quais as diferenças entre eles? Né? Qual é o grande desafio nosso? É superar a nossa formação inicial. Né? Todos nós aqui tivemos problemas com a nossa formação inicial. Estamos aqui lidando com a nossa formação continuada sem ter resolvido os problemas da nossa formação inicial. Ou seja, todos nós fomos formados numa perspectiva da racionalidade técnica. Todos nós fomos formados na perspectiva de resolver problemas. Tá? Nós somos máquina, todos temos que resolver problema. Ah, então os alunos têm isso. Então nós temos que resolver o problema de matemática, o problema do ensino e aprendizagem, o problema da alfabetização. Nós fomos formados nessa racionalidade técnica. Como é que a gente ultrapassa a racionalidade técnica e aponta para a reflexão? Como é que eu saio dessa racionalidade e vou para essa questão mais dialógica? Como é que eu consigo dialogar com o meu colega ou o professor que eu estou trabalhando no outro dia, ou com o aluno, ou com o pai do aluno? Como é que eu saio da racionalidade e vou para a reflexão? Tá? Esse talvez seja o nosso grande desafio. Por exemplo, vocês no programa agora, com certeza que não está sendo fácil para a maioria de vocês. Tá? Como é que eu vou lidar com tantos alunos diferentes? Como é que eu vou aceitar essa escrita, sendo que na minha formação inicial, essa escrita estava incorreta? Isso não é um jeito de escrever essa palavra. Mas essa palavra não pode ser escrita assim. Como é que eu lido com todos esses desafios? Como é que eu passo da racionalidade para a reflexão, para a crítica, para o conhecimento sobre o aluno e para o conhecimento dos meus próprios saberes? O que eu sei, o que cada um de vocês sabe que pode contribuir para essa formação que você está fazendo? Porque certamente, tenho certeza absoluta que vocês, os seus saberes, os saberes de cada um de vocês, poderiam contribuir e muito para o programa, para essa formação que vocês estão fazendo. Tá? Esses 50 projetos que vocês vão apresentar amanhã, com certeza que esse projeto, não sei qual porcentagem desse projeto é parte dos seus conhecimentos. Agora, quantas pessoas entre vocês aqui que não têm coragem de mostrar os seus próprios saberes? Ou discutir com o seu colega, dizer assim, olha, pera lá, não é assim que eu estou conseguindo ensinar o meu aluno. Ou não é assim que eu lidei com esse problema, foi desse outro jeito. Ainda tem professores que não conseguem superar essa racionalidade e está vivendo só desse saber que está sendo acumulado pelo outro. Quer dizer, não consegue compreender o próprio saber. Esse talvez seja o nosso grande desafio. Tá? Essa perspectiva, né, ultrapassar, transcender essa perspectiva da racionalidade técnica e partir para essa reflexão. Bom, muito bem. Qual que é a minha proposta, então? Né? Qual que é a proposta que eu faço para vocês, ou agora, ou futuramente, quando vocês terminarem essa formação? Primeiro, a formação permanente. A gente ouve muito falar sobre a formação inicial, sobre a formação em serviço, a formação em ação, a formação continuada, mas não a formação permanente. A formação permanente é esse conhecimento que você vai acumulando e que é uma exigência da sociedade, é uma exigência da sua própria profissão, que você vai acumulando ao longo da própria profissão. Quanto que vocês pesquisam? Quantos de vocês conseguem fazer uma leitura e fazer uma leitura para você, não é uma leitura para você levar para a escola, não. Quantos de vocês conseguem compreender, por exemplo, ou ter uma visão de mundo, uma visão de aluno, ou pensar sobre essa visão de mundo, visão de aluno, visão de escola, visão de professor? Quantos de vocês conseguem compreender e ligar essas visões? Olha, que aluno que eu quero formar? Qual que é a minha visão de mundo? O que eu penso? Qual que é a minha visão de escola? Qual que é a minha visão de educação? Olha, mas será que é isso que eu quero? Quantos de vocês pararam e fizeram já um esquema de, bom, eu estou aqui e quero chegar aqui. Essa é a minha visão de mundo, eu penso que vai ser assim.
Essa é a minha visão de escola, essa é a minha visão de aluno, essa é a minha visão de professor. Quanto que a gente já pensou sobre isso, sobre essas diferentes visões e onde eu quero chegar? Porque senão você não vai conseguir satisfazer essa ansiedade, isso que está acontecendo com vocês. Não adianta vocês fazerem uma formação espetacular, que essa formação tem tudo para ser espetacular. Vocês estão refletindo sobre uma série de coisas diferentes, se você não fica feliz naquilo que você está fazendo, tá? Quem é você? Quem é você, professor? Sabe, qual que é a sua identidade? Tem um exercício que eu fiz lá com os meus alunos e que eles gostaram bastante. E eu vou fazer esse exercício para vocês. Alguma vez vocês já experimentaram escrever uma carta para vocês mesmos, colocar no correio e depois ler essa carta? Não? Pois devia. A gente tem surpresas, mas surpresas muito grandes. Olha só, eu fiz isso 2 vezes já, com uma turma na Unixul, quando eu dava aula, e com uma turma minha, que eu cheguei a dar aula em Portugal, lá na Universidade do Minho, e eu fiz isso com 2 turmas. Eles acharam mais esquisito ainda, porque uma professora brasileira para eles é uma pessoa muito maluca. Mas tudo bem. Consegui ser, sim, se vocês estão me achando normalzinhas, me acham super malucona. Me acharam, né? Então eu pedi para eles fazerem exatamente isso. Alunos, o que vocês sabem? Quais os seus conhecimentos? Por que você ensina assim? Por exemplo, eu perguntava para eles assim, por que você vai ensinar essa função matemática desse jeito? Aí ele falou assim, porque o aluno... eu não quero saber por que o aluno, estou perguntando, por que você está ensinando? Quantas vezes a gente se faz essa pergunta? Por que eu estou ensinando? Não é porque ele está aprendendo, não. Por que eu estou ensinando? Por que eu estou ensinando? Por que eu estou lendo esse poema desse jeito? Ou por que eu quero que ele entenda esse poema desse jeito? Ou escreva desse jeito? Ou fale desse jeito? Né? Por que eu quero? Então, façam esse exercício. Coloquem no correio. Escreva toda uma carta. Fala assim, olha, eu sou professor, tenho essas características, minha visão de mundo é essa, minha visão de aluno é essa, eu acho que eu quero chegar aqui, eu quero sair desse curso aqui, começar meu mestrado, sei da onde, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Bom, olha, eu vou trabalhar mais X anos nessa turma aqui e depois eu quero mudar de perspectiva. O que eu quero fazer? Escreva uma carta, coloca no correio. Vocês vão se surpreender, vai dizer assim, mas eu acho que não sou eu não. Alguém escreveu para mim essa carta. Tá? Experimentem. Aliás, façam isso com seus alunos, né? Se não fizeram ainda, certeza que vocês já fizeram. Sim? Já fizeram com os alunos? Pois façam. Tem uma outra coisa que com o aluno é surpreendente. Se vocês conseguirem, numa aula, dizer assim para os seus alunos, façam uma frase, escrevam uma frase. Dali a 1 mês, pegue a frase do seu aluno e coloque na lousa. Coloca lá na lousa a frase dele. Vocês não concebem o que vocês fazem com esse aluno. Vocês não conseguem entender o que vocês fazem. Tá? É uma surpresa tão grande ele saber que ele escreveu aquela frase, que está todo mundo lendo. É uma mudança de perspectiva de vida desse aluno. É sério isso, hein? É muito sério. E aí, lá, essa segunda parte que eu fiz foi exatamente isso. Valorizar os seus saberes. Quantas coisas vocês sabem? Quanto que vocês podem, por exemplo, montar grupos de pesquisa ou grupos de estudo? Quanto que vocês poderiam fazer isso? Montar grupos de estudos e trocar as experiências entre vocês. Isso é uma atitude particular dos grupos. Quer dizer, você não precisa de ninguém estar dizendo assim, nenhum gestor está dizendo assim, vamos fazer esse grupo de estudos. Não, façam entre vocês. Tentem fazer, tá? Tentem fazer, porque eu sei que é difícil, não tem tempo para isso. Refletir sobre a ação. O Sean, que é esse autor, um autor que eu gosto muito de usar, ele fala sobre reflexão sobre a ação. Ou seja, o que a gente tem que fazer? Refletir antes da nossa ação, ou seja, quando eu estou fazendo o nosso programa da disciplina, ou quando eu estou fazendo a aula, estou refletindo antes. Durante aquilo que está acontecendo, durante a aula, durante a ação pedagógica, e não é prática pedagógica, é ação pedagógica que vai além da prática, tá? É uma prática reflexiva, então é ação pedagógica.
durante a ação pedagógica e após a ação pedagógica. Porque certamente, se eu refletir antes, durante e após, a minha próxima ação será uma ação diferente. Tá? Sempre que eu reflito sobre aquilo que eu estou fazendo, a minha ação certamente será diferente. Tá? Quando eu reflito sobre a minha ação, acontece uma coisa bem interessante. Eu me conheço, eu conheço a minha ação e me conheço dentro dessa ação. O desafio que eu queria fazer com vocês é trabalhar com autoscopia. Eu sei que aqui no Brasil usa-se pouco, né, que a gente está tentando divulgar um pouco, falar um pouco sobre isso. A autoscopia é uma coisa muito simples. É você conseguir fazer uma filmagem da sua aula. Sabe isso aqui que está acontecendo? Fazer uma filmagem com câmera muito simples, tá? E um professor pode trabalhar com o outro, fazer uma filmagem. E depois vocês vão discursar, vocês vão fazer um diálogo com vocês mesmos com relação àquela prática. Tá? Então, eu filmo alguém filma a minha aula, ou eu coloco 2 câmeras paradas lá, filmo a minha aula, assisto a minha aula e me vejo em ação. Quando você se vê em ação, você se conhece em ação. Tá? O Sean fala uma coisa que é muito interessante. Se eu pedir para vocês aqui, para alguém de vocês, se descrever andando de bicicleta, será que vocês conseguem? Alguém consegue? Todo mundo anda de bicicleta aqui? Que bom, fico muito feliz. Olha só, vocês conseguem? Para um pouquinho aí. Pensem em vocês andando de bicicleta. Estou andando de bicicleta. Estou lá na Radial Leste. Eu estou maluca. Certo? Consegue se descrever andando de bicicleta ou não? Como é que está a sua coluna quando você anda de bicicleta? Qual que é o ângulo do seu joelho? Como é que está a sua cabeça? A sua perna fica completamente estendida quando o pedal está embaixo? Como é que você segura a manopla? Não? Eles não conseguem. A gente só consegue se descrever em ação quando a gente se vê em ação. Tá? Então, a autoscopia é um desafio e é uma coisa espetacular para os professores durante a formação, até a formação continuada. Se vocês puderem fazer essa experiência agora, durante essa formação, vai ser muito interessante. Agora, se puderem fazer posteriormente também, mas que essas trocas sejam, que essas experiências sejam trocadas mesmo. Tá? E aí vocês vão perceber os próprios saberes, quer dizer, o quanto que a gente sabe e o quanto que a gente não valoriza o próprio saber. Muito bem, acho que é só isso. Pessoal, é só isso a minha fala, bem simples. Quero agradecer a presença de todos, eu sei que está super tarde aqui, está todo mundo querendo ir embora. Quero agradecer a vocês, agradecer a Rosângela, muito obrigada, professor.